Alexandre Ramagem teve a prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você lembra, né, que a gente tem comentado aqui durante a nossa programação que Ramagem tentou fugir, né? Tem esse risco de fuga realmente, ele está, né, teve o visto revogado, teve o passaporte recolhido e mesmo assim ninguém sabe, ninguém viu. Então, o ministro Alexandre de Moraes, por conta disso, acaba de decretar a prisão preventiva de Alexandre Ramagem. Inclusive, nessa situação aí, né, existe toda uma articulação política por trás, né? A gente continua acompanhando e já o Lucas Martins vai trazer detalhes com a gente aqui. Ele está se preparando para entrar ao vivo. Mas eu já chamo os nossos comentaristas, né? João Belucci, já era perceptível que o Alexandre de Moraes tomaria essa atitude, né? Ficar claro, ele deu margem para que a prisão fosse decretada, né? E o que acontece é que há uma discussão também jurídica do cabimento dos recursos agora, porque ao que tudo consta, algumas defesas entraram com novos embargos de declaração, teve a decisão dos embargos com relação a um dos núcleos, o núcleo do Bolsonaro, ali do Ramagem, e as defesas teriam entrado com novos embargos de declaração. E existe essa discussão se caberia posteriormente os desembargos infringentes para a própria turma, e se negar os embargos infringentes, se posteriormente os advogados poderiam entrar com o que se chama agravo regimental, que é previsto no regimento do Supremo, para levar esse agravo regimental para a decisão para o pleno, para ver se caberia os embargos infringentes ou novos embargos de declaração. Então, juridicamente, há várias possibilidades. E como as últimas notícias que nos foram apresentadas, já haveria uma possibilidade de prisão do próprio Jair Bolsonaro. Então, do Ramagem caminha no mesmo sentido. Não imagino que o Supremo vá mudar a decisão. E como ele foi visto nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes já se antecipa e já decreta a prisão, mas ao que consta ele está nos Estados Unidos e entraria em tese com um pedido de asilo. Mas como é que ele pode estar nos Estados Unidos sem visto? Ilegal? Ele entrou ilegal, João? Não, se ele entrou, ele tem visto. Eu não tenho a informação se ele não tem o visto. Por ele entrar lá, eu imagino que ele tenha sim, porque ele tenha passado pela alfândega, enfim, não creio que ele tenha entrado ilegalmente. Como foram apresentados na imprensa imagens dele, certamente a minha percepção é que ele está lá num status legalizado, provavelmente o chamado visto de turista, para sim dar entrada num pedido de asilo, que pode ou não ser concedido pelas autoridades americanas. O pedido por si só é legítimo, não sabemos se a autoridade americana vai acolher ou não. Laura, você quer complementar, por favor? Não me recordo se ele já tinha o seu passaporte suspenso ou não. Isso é um ponto a ser considerado, né? Como você mesmo perguntou, como ele teria entrado no país. Fato é que não foi comprovado que ele de fato está nos Estados Unidos, mas, né, Alexandre de Moraes, no devido processo legal, agiu para evitar que tenha essa fuga de fato, para evitar cumprir a pena. Eu tô dando uma pesquisada aqui que parece que realmente pela fronteira ele pode ter passado, porque tem um problema, o passaporte dele estava já cancelado, mas existe um problema da nossa... Porque o passaporte dele, salvo engano, não vou dar certeza, mas eu lembro que o passaporte de todos que estavam naquele núcleo já tinha sido apreendido. Exatamente, é um passaporte diplomático, mas parece que teve um problema ali nas fronteiras e não chegou essa informação pela Polícia Federal, então ele pode ter conseguido sair. Bom, a gente vai continuar analisando esse caso agora com o Lucas Martins, que chega ao vivo de Brasília. Lucas, quais são os próximos passos, então? Boa tarde, bem-vindo. Oi, Márcia, muito boa tarde para você, para todos que estão na nossa companhia em tempo real. Olha só, os dois partidos, PT e PSOL, pediram aí a prisão imediata de Alexandre Ramagem, o deputado federal, e também a inclusão dele, o nome dele na lista da Interpol. Essas são as informações que a gente tem até o momento. E esse pedido de prisão preventiva foi feito porque esse processo, que tramita ainda no Supremo Tribunal Federal, cabe recurso da defesa de Alexandre Ramagem, de acordo com o que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal para o pedido dessa prisão preventiva, foi visto nos Estados Unidos. E o que a gente tem de informação? Ramagem tinha medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, com a proibição de se ausentar do país e a determinação de entregar todos os passaportes em razão da investigação contra o deputado. Até o momento, o STF ainda não indicou se essa cautelar foi derrubada para ele ter
ter ido até os Estados Unidos. Ramagem foi condenado a 16 anos e 1 mês de prisão por participação, de acordo com o Supremo Tribunal Federal e com as investigações na trama golpista, por mais e outras questões também legais que o Supremo Tribunal Federal indicou. E dessa forma ele foi aí condenado, de acordo com o Supremo, a 16 anos e 1 mês de prisão. Em relação à condenação, tem todo esse processo que ainda deve tramitar no Supremo Tribunal. Como eu disse, cabe ainda o recurso da defesa, por isso que esse pedido dos deputados dos 2 partidos, na verdade, foi um pedido de prisão preventiva, porque esse processo ainda tramita no Supremo Tribunal Federal. Hoje o processo de Ramagem está na fase dos embargos, como eu disse, o colegiado negou os primeiros embargos de declaração que foi feito pela defesa, e agora a defesa de Alexandre Ramagem aguarda um prazo determinado para o STF para entrar com novos recursos. Ramagem, no entanto, mesmo com a ação após trânsito em julgado, precisa ter o pedido aí de prisão feito pela Câmara dos Deputados. No caso, a ida dele até os Estados Unidos, eles tentam negar e fugir dessa execução de pena. É o que eles dizem aí que pode ter acontecido, mas nada confirmado ainda, mas é uma versão aí do que foi apresentado pelo Supremo Tribunal Federal. Sobre esse pedido de prisão preventiva ainda cabe análise, porque até as últimas informações que a gente recebeu, Márcia, é que esse processo ainda não foi protocolado e nem entrou no sistema do Supremo Tribunal Federal. Então a gente segue acompanhando daqui para ver qual vai ser os próximos passos a partir de agora. Eu volto com você. Obrigada, Lucas Martins, pelas informações. Agora vem comigo, eu estava pesquisando aqui alguns detalhes dessa situação do Ramagem e eu vi uma informação interessante aqui para os nossos comentaristas. Antes de ser deputado, o Ramagem foi delegado da Polícia Federal, adivinha onde? Em Roraima. E aí a informação que se tem circulado na imprensa é que ele pegou um avião, foi para Roraima, para Boa Vista, e de lá seguiu de carro para Venezuela, fronteira e tal. Então, foi uma fuga realmente, Laura. Bom, a partir dessa informação, a gente pode dizer que isso tudo é especulação, né? Não temos nada confirmado, mas se isso de fato aconteceu, ele tentou se evadir de fato de cumprir a pena. E estávamos aqui comentando, o Bolsonaro está preso já há quanto tempo, de maneira preventiva? O risco de ter alguém que fuja para não cumprir pena é justamente esse, né? Por isso que o Alexandre de Moraes certamente irá decretar e manter, sem dúvida, essa preventiva. Mas, como eu disse, sem a comprovação que isso de fato aconteceu, é tudo especulação. Agora, João, isso de alguma forma, juridicamente, prejudica ele até para a defesa pleitear algum benefício posterior? Não, sem dúvida, prejudica no processo aqui no Brasil, sem dúvida nenhuma, né? Poderia configurar até escapar, né, do cumprimento da pena. Mas lembrando que o pedido de asilo é legítimo, qualquer pessoa pode fazê-lo, evidentemente que não pode fugir da decisão judicial, mas não só ele, como muitos juristas, enfim, encampam a tese de diversas falhas no processo. Então seria legítimo ele pedir. E isso pode gerar, inclusive, Márcia, um efeito em cascata nos demais processos, já que o Alexandre de Moraes pode entender que agora há um risco de fuga enorme de outros que busquem asilo e começar a determinar a prisão antes mesmo do trânsito em julgado. É realmente algo para a gente monitorar, porque tudo neste processo, tanto do chamado golpe de Estado, quanto da questão agora do Eduardo Bolsonaro, há um ineditismo muito grande, tanto das decisões quanto da própria atuação do Supremo. Então, a gente pode esperar, na verdade, tudo de tudo desse caso.